Ele comenta que Su-ho também quer matar o alienígena, mas Su-ho responde que, se conseguir conversar com ele, não pretende matá-lo. Lee não aceita essa ideia. Para ele, aquele alienígena lembra um personagem nojento que interpretou, sem ego, vazio, vivendo apenas dentro dos limites da bondade e moral impostos pela sociedade, sem vontade própria. Lee diz que, mais cedo ou mais tarde, Su-ho terá que escolher, e ele mesmo criará as circunstâncias para isso. E então afirma que o verdadeiro alvo que Su-ho deve matar é... Antes que termine, Park toma o controle total de sua mente. Ele agradece a Lee, diz que retira o que falou sobre ele ser incompetente e afirma que agora vai usar aquele corpo como quiser. Uma explosão de energia acontece. O corpo de Lee começa a se transformar e a coisa que antes era Lee encara Su-ho e pergunta se tudo que Su-ho fez até agora foi só para encontrá-lo, porque ele também estava procurando Su-ho, o intrometido da máscara negra. Su-ho percebe na hora. Algo está errado. Lee muda de aparência de repente, e a forma como ele fala deixa claro que outra coisa está controlando seu corpo. Su-ho pergunta se ele é o apóstolo enviado a este mundo, e o ser dentro de Lee confirma, surpreso por Su-ho reconhecer sua existência. Diz que veio para reivindicar este mundo, e Su-ho responde que finalmente o encontrou. Antes que possam se enfrentar, Tae-gyu aparece dizendo que ali é o fim da linha e que qualquer um que se mover vai virar peneira. Ele olha para Lee tentando entender o que aconteceu. O apóstolo acha tudo aquilo péssimo e diz para Su-ho que eles vão se encontrar no ponto mais alto daquela região. Tae-gyu, ignorado, se irrita e dispara flechas para impedir a fuga, mas Su-ho e o apóstolo desviam sem nenhum esforço. Su-ho percebe que Tae-gyu também está tentando capturar Lee. Beru pergunta por que seu mestre não reage, e Su-ho explica que Tae-gyu não parece ligado ao Itarin e ainda não mostrou seu verdadeiro poder. Sentindo-se humilhado, Tae-gyu decide parar de brincar. Ele pensa que tentar capturar Lee vivo talvez tenha sido ambição demais. O apóstolo sente o perigo da energia que está se formando, mas antes de Tae-gyu soltar seu ataque, ele nota uma presença atrás dele. Um Goblin. Ele se pergunta o que aquele Goblin está fazendo ali, e nesse instante percebe que Lee desapareceu. Mais tarde, Tae-gyu liga para o diretor da associação e assume a culpa pela fuga de Lee. Conta também que havia outro caçador no local, alguém usando uma máscara negra. Foguinho, ouvindo isso, pergunta se o mascarado lutava corpo a corpo, e Tae-gyu confirma. Foguinho comenta que viu o mesmo caçador no aeroporto durante a quebra da dungeon, segurando sozinho a invasão. O diretor então começa a pensar se esse mascarado teria ligação com Jin-woo. Teria sido ele? Não, impossível. Se fosse Jin-woo de verdade, tudo já teria acabado. Então quem é esse cara? Enquanto isso, no ponto mais alto da floresta, Su-ho e o apóstolo finalmente ficam frente a frente. O apóstolo pergunta por que Su-ho o ajudou a escapar. E Su-ho diz que se as coisas ficassem perigosas, ele abandonaria o corpo de Lee e fugiria de qualquer jeito. O apóstolo comenta que ouviu demônios falarem desse tipo de habilidade e pergunta qual é a relação de Su-ho com a escuridão. Su-ho responde que os dois têm muitas perguntas, mas ele não vai explicar nada antes de encher o apóstolo de porrada. Beru avisa que o poder do apóstolo ficou impossível de medir depois que ele tomou o corpo de Lee, mas Su-ho manda ele não se preocupar. Diz que se preparou exatamente para esse momento. Su-ho então invoca suas sombras, e o apóstolo reconhece imediatamente. É o mesmo poder da escuridão. Su-ho afirma que guardou aquelas sombras justamente para enfrentar alguém como ele, e que agora vai lutar com tudo o que tem. Lee Min-sung. Su-ho e suas sombras estavam em frente ao apóstolo. Uma missão urgente aparece: eliminar Lee Min-sung, apóstolo de Itarin. Su-ho vê que finalmente chegou o dia em que ele teria que matar uma pessoa. O apóstolo sente algo estranho. Suas memórias de sua forma original trazem emoções após ter encontrado a escuridão. A curiosidade sobre o Forte, um ser de outra dimensão que conseguiu parar o exército de Deus sozinho, crescia dentro dele. Aparentemente, seu corpo verdadeiro queria saber mais sobre essa escuridão. Será que Su-ho vai ser capaz de dar a resposta? Então Su-ho parte para o ataque. O apóstolo rasga as sombras, mas no meio delas Su-ho aparece e tenta desferir um golpe. Ele defende e Su-ho continua atacando. O apóstolo percebe que ele está usando as sombras como distração e evitando confronto direto. O apóstolo contra-ataca. Su-ho desvia e a Sil aparece atrás do apóstolo. Ele percebe e desvia de seu ataque, segurando sua lança, dizendo que ela não é um soldado das sombras. Antes que ele faça algo, Su-ho o acerta no rosto. O apóstolo pergunta por que ele não está usando suas sombras. Su-ho diz que, já que ele quer tanto vê-las, então ele irá mostrar.
lutar. Usando areia, uma das sombras agarra o apóstolo e, aproveitando a abertura, Su-ho carrega seu soco e acerta em cheio o apóstolo. No meio da poeira, o apóstolo volta atacando todos, dizendo que só queria sentir aquela emoção outra vez e que está desapontado. Os soldados da sombra que ele havia enfrentado antes, cada um tinha uma vontade individual. Era como se estivesse lutando contra um exército bem disciplinado. O poder de Su-ho só é igual na aparência, mas em questão de habilidade é completamente diferente. Você ainda possui autoridade, mas é incapaz de usá-la em combate. Na melhor das hipóteses, você é medíocre. Su-ho pensa que agora que Lee foi possuído, ele ficou mais forte, e seu poder deve estar no nível dos de Rank S. Então o apóstolo parte para o ataque, e diz que o motivo da escuridão parecer solitária era porque esse mundo carece de um ser capaz de estabelecer uma relação de igual, pois é impossível compreender um ser tão esmagadoramente forte. Com esse ataque, o apóstolo destrói as manoplas de Su-ho e atravessa seu peito. Ele diz que, comparado ao poder que possui, a existência de Su-ho não é nada, mas irá pegar a sua autoridade da escuridão que ele possui. Vai convertê-la e tomar sua habilidade por qualquer meio necessário. Talvez, se isso acontecer, ele consiga sentir as emoções que sentiu quando encontrou a escuridão. Com o peito atravessado, Su-ho pensa no que Lee disse e se lembra que ele falou algo familiar. Seus status e habilidades estavam dizendo que ele precisava se tornar mais forte. Lembra também das palavras de Beru. Beru perguntou por que ele não estava usando a arma alterada na forma de sombras ultimamente. Su-ho disse que a manopla tinha ataque maior, além de já estar usando várias habilidades na luta ao mesmo tempo. Não sabia se iria conseguir lutar se adicionasse mais uma habilidade. Beru respondeu que era possível sim, já que ele era um gênio. Su-ho retrucou dizendo que seu pai nunca usou essa habilidade de trocar a arma durante a batalha, então ele devia ter um motivo. Não faria tanta diferença se ele não usasse também. Su-ho pensa, quando foi que ele estabeleceu seus limites assim? Talvez fosse um hábito que ele tinha antes do despertar. Ele se lembra de quando Lee disse que um dia ele teria que tomar uma decisão. Su-ho sempre fez o que o sistema ordenava, para poder encontrar sua família. Será que ele estava apenas tentando seguir os passos do pai? A pessoa que seu pai precisa não é uma cópia dele. Su-ho precisa encontrar algo que somente ele possa fazer. Ainda atravessado pelo apóstolo, Su-ho diz: erga-se. O apóstolo diz que seus soldados podem ser imortais, mas não são ameaça nenhuma para ele. Mas então os soldados da sombra começam a se fundir. O apóstolo diz que não viu nada parecido nem na batalha contra a escuridão. E se pergunta, isso é uma quimera? Nas lembranças de Su-ho, ele se recorda de seus pais conversando com ele sobre uma decisão que tinham tomado. Eles diziam que Su-ho podia ser o que quisesse, que não iriam influenciá-lo em nada. Su-ho responde que queria ser forte e legal como eles. Talvez se tornasse um detetive, como seu pai, ou um atleta, como sua mãe. Se fizesse isso, com certeza seria legal como eles. Mesmo assim, sua mãe pergunta se é realmente isso que ele quer. Vendo o poder de Su-ho aumentando, o apóstolo pensa que, pelas informações, caçadores não deveriam ter aumento de poder desse jeito. Talvez ele seja um despertado duplo? A ferida de Su-ho se regenera. Su-ho pensa que as sombras só podem ser usadas transformando-se em armas. Ele então se lembra de seu professor dizendo que, se ele desenhasse as mesmas coisas todos os dias, nunca iria melhorar. Su-ho não entende. O professor explica que quando você desenha a mesma coisa várias vezes, acaba preso ao mesmo padrão de traço. Mas, curiosamente, Su-ho sente que fica cada vez mais livre quando desenha aquelas formigas. Bom, se aquilo pode ser chamado de formiga. Su-ho reflete que talvez o motivo de ter conseguido a transformação das sombras antes de seu pai seja por causa do sistema e de suas características. E decide que não vai mais se limitar. Vai criar a forma que desejar. As sombras começam a se reunir ao redor de Su-ho. Azil puxa Beru e pergunta o que está acontecendo. Beru responde que não sabe exatamente, mas aparentemente o jovem mestre está desabrochando agora. O apóstolo percebe que precisa resolver isso rápido, antes que vire um problema. Mas antes que possa agir, Su-ho o ataca. O apóstolo recua enquanto Su-ho investe usando suas sombras. Ele bloqueia e diz que esse tipo de coisa não funciona contra ele. Nesse momento, Su-ho ativa sua habilidade de vínculo e avança novamente. O apóstolo sente imediatamente que aquela mana é perigosa, mas imagina que será difícil Su-ho acertá-lo com esse golpe. Ele corta Su-ho e diz que, mesmo sem uma perna, ainda deve ser capaz de usar sua autoridade. Su-ho pensa, então é possível usar as sombras desse jeito. Atrás do apóstolo, uma sombra surge com o ataque carregado e o acerta em cheio no rosto, desferindo um golpe poderoso. O apóstolo percebe que não tinha visto nada parecido na luta contra a má escuridão no espaço sideral.